Lindezas, bem-vindos ao Tato Júris, eu sou o João e vou te falar que chegamos ao quarto vídeo da revisão semanal para a prova da Câmara de Santo André, revisando aqui a Lei Orgânica da cidade. E hoje falaremos bastante do meio ambiente da cidade. E sobre isso, vale lembrar que cabe ao município, ao estado e à União, toda essa galera, a fiscalizar e controlar o quê? Todo tipo de atividade que de maneira direta ou indireta altere o meio ambiente, o que seria uma coisa direta, jogar esgoto no rio, isso é direto. Maneira indireta, jogar lixo na rua. Então deve ter um tipo de fiscalização para evitar que as pessoas façam isso. E o principal objetivo é resguardar os direitos das pessoas em respeito à qualidade de vida, porque entende-se que com um meio ambiente controlado, fiscalizado e pouco alterado, você terá uma qualidade de vida maior. Além disso, veremos que as áreas consideradas como verdes deverão ter garantia de diversidade em relação a espaço, atividades e funções. Então, imagine um parque. Este parque deve ter diversidade de espaço, uma área com água, uma área sem água, uma área de trilha, uma área sem trilha. Atividades, justamente, você pode fazer natação, andar de bicicleta, levar o cachorro. Funções, preservar uma espécie nativa, ou até mesmo diminuir índice de poluição do ar, ou até mesmo, em outros casos, diminuir a temperatura da cidade. Porque sim, existe diferença entre uma rua com árvores e uma rua sem árvores. E além de focar na parte do meio ambiente em si, toda essa diversidade também deve atender demandas diferentes. Como assim? Essas demandas vai estar focada um pouco mais nas pessoas, em relação à idade, gênero e condição física, de forma bem leiga, bem genérica. Se existe lá uma trilha para ser feita do ponto A ao ponto B, subindo, descendo, atravessando o rio, pulando corda ou qualquer coisa que seja, esse percurso deve ter condições de ser realizado por pessoas de 0 anos a 150 anos, por homens e mulheres, pelo magrinho e pelo gordinho, e assim por diante. Seja por meio de corrimão, corda ou até mesmo alguém para auxiliar a fazer este percurso. De forma bem genérica, bem leiga, basicamente essa é a ideia, ok? Seguindo, veremos que toda ação de urbanização e tratamento paisagístico, ou seja, criação de uma praça ou até mesmo podas de árvores. Essas duas ações não podem ser feitas de qualquer jeito. Não é simplesmente chegar e cortar os galhos das árvores de qualquer jeito. Até porque a forma destes cortes pode influenciar na vida da árvore, se ela morre ou não, ou até mesmo na forma como eles crescerão futuramente. E essa parte do crescimento futuro pode interferir, por exemplo, se eles vão atingir ou não cabos de energia. Então, essas ações, elas devem ser obrigatoriamente com o objetivo de eliminar barreiras de acesso, ou em outras palavras, elas devem ser obrigatoriamente apresentando circulação de portadores de pessoas com necessidades especiais. Então, se você vai criar uma praça, essa praça deve ter acessos com rampas, acesso com corrimão e esse tipo de coisa. Ah, vamos fazer a poda de árvore? Vamos fazer poda de árvore. Mas além disso, como estão as raízes dessas árvores? Essas raízes estão quebrando a calçada, impedindo a circulação de cadeirantes? Sim, então algo deve ser feito em relação a isso. Ou a calçada deve ser reformada, ação de urbanização, ou ela deve ser retirada e substituída por uma outra árvore que não cause tanto estrago assim na calçada, ok? Além disso, veremos que indústrias com alto grau de poluição, mas calma aí, pausa. O que seria alto grau de poluição? Quem vai definir isso vai ser um órgão técnico competente. Então a indústria chega e fala, nós emitimos, sei lá, 1 metro cúbico de poluição por segundo. Ah não, 1 metro cúbico de poluição por segundo é de boa. Ah, mas agora se vocês emitem 100 metros cúbicos, aí já é problema. Então quem vai definir o que é alto grau ou não é esse órgão técnico competente, ok? Mas tais indústrias só serão instaladas na cidade mediante plebiscito, ou seja, por meio da opinião popular. Não será única e simplesmente por meio de decisões do prefeito, por decisões da Câmara, ok? Até porque é de todo mundo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ecologicamente saudável. E atenção,
A lei aqui considera meio ambiente saudável até mesmo aquele que é o ambiente de trabalho, escritório, CLT, empresa, contratação. Sim, não é apenas a parte ali do mato, da árvore, do riozinho. Não, até mesmo onde você trabalha. E isso obriga o município a proteger e garantir o trabalhador contra qualquer coisa nociva à sua saúde física e mental. Eu sei, é lindo, é bonito e eu não sei se na prática isso realmente acontece. Caso você conheça alguém que trabalhe aí em Santo André, comente aqui embaixo nos comentários. Se sim, a prefeitura faz um trabalho aí de fiscalização para garantir que o seu trabalho seja assim, ó, maravilhoso, com um ambiente saudável e sem prejuízos à saúde física e mental. Comenta aí. E seguindo, veremos agora aqui a proteção quanto aos mananciais, aí sim envolvendo água. Tais locais são de proteção especial, preservação especial. Principalmente quando falarmos do uso do solo, porque este uso pode interferir, por exemplo, na fonte de água, como também zoneamento ambiental, controle e fiscalização. Quanto ao uso e ocupação do solo, será necessário um estudo. Tal estudo deve apresentar normas que limitem ou proíbam atividades que afetem as características daquele ambiente. Então nós vamos construir alguma coisa nessa parte aqui, nós vamos plantar alguma coisa ali. Aquilo que nós fizermos nessa região pode apresentar algum risco àquele manancial, seja diminuir o seu tamanho, seja diminuir o seu fluxo ou até mesmo a poluí-lo? Caso a resposta seja sim, o uso e a ocupação deste solo não poderá acontecer, beleza? E agora veremos as áreas de proteção permanente. Notem que mananciais é uma coisa, área verde é outra e proteção permanente uma terceira. E esta última devem ser consideradas no plano diretor. Quais áreas serão consideradas assim a partir de agora? Aquelas que já são, o que devem ser melhoradas, o que devem ser retiradas e assim por diante. Além disso, tais áreas de proteção permanente não poderão ser incluídas nos planos regionais e estaduais. Por quê? Porque aqui estamos falando de um patrimônio ecológico do município e não da região, não das outras cidades que compõem o grande ABC. De forma leiga, Diadema e Mauá não tem nada a ver com o patrimônio ecológico de Santo André. A ideia é basicamente esta, ok? Veremos agora a relação dos parques, em especial o Pedroso e o Guaraciaba, acho que é assim que se pronuncia. Tais parques serão considerados áreas ecológicas, ponto. Áreas ecológicas. Tais áreas serão protegidas, fiscalizadas, preservadas pela Guarda Municipal. Não é pela Polícia Militar, não é pela Polícia Ambiental. Cuidado com este peguinha porque, como falamos muito de parque, como falamos muito de meio ambiente, pode ser que a gente fique condicionado ou com a presunção de que será feita pela Polícia Ambiental, pela Guarda Florestal. Mas não, será pela Guarda Municipal, ok? Seguindo, veremos que, quanto à exploração dos recursos naturais, elas implicarão obrigatoriamente na recuperação daquilo que foi prejudicado, daquilo que foi degradado. Só que tal recuperação não é feita de forma aleatória, de qualquer jeito. Ela deve seguir uma solução técnica. Como assim? De forma bem exemplificada, se você desmatou árvores frutíferas, você não pode replantar ali seringueiras. Não é porque os dois são verdes que são a mesma coisa. Não. Se você tirou uma árvore de frutas, você provavelmente espantou um passarinho. Esse passarinho também se alimentava de mosquitos. Ou seja, sem essa fruta, sem o passarinho, aumenta a quantidade de mosquitos, aumenta o caso de dengue. Basicamente, essa é a lógica, de forma bem simplificada, obviamente. Então, chegamos à conclusão de que é obrigatória a recuperação da vegetação nativa. E o proprietário que não respeitar as restrições de desmatamento deverá recuperá-la. Então, o fazendeiro, o dono da região, o dono do terreno, só pode desmatar 100 metros. Se ele desmatar 101, aquele 1 metro a mais deve ser recuperado, ok? E agora, veremos que, lá no plano municipal do meio ambiente, será elaborado pelo poder público. Aí é uma junção tanto do legislativo quanto do executivo e judiciário. É uma parte ampla porque cabe a todo mundo. Tal plano municipal deve ser focado em conhecer as características e recursos do meio físico e biológico, até porque é através deste conhecimento que será possível estabelecer metas de recuperação ou até mesmo de exploração. Sendo assim,
Outro foco deste plano municipal é entender a utilização dos recursos. Em outras palavras, é definir diretrizes para melhor aproveitar aquele meio ambiente. E claro, tal plano vai ter normas e padrões que fiscalizem e intervenham nessa região, tanto de forma corretiva quanto punitiva, em especial para situações de poluição e degradação do meio ambiente, porque o foco é sempre o equilíbrio, a preservação. Então você quer explorar? Explore dentro de um certo limite. Esta é a lógica, ok? E não se esqueça que meio ambiente, aqui para a lei, também é considerado o ambiente de trabalho. E agora vamos testar se você entendeu tudo aqui com 7 questões. Então pause o vídeo, tente resolver sozinho, porque os comentários virão em 3, 2, 1. Lindezas não é incentivando, mas sim fiscalizando o controle das atividades. Sendo assim, esta primeira questão está errada, ok? Seguindo para a segunda questão, comentários em 3, 2, 1. Aqui vemos que está tudo certinho, bonitinho, talvez explicado de outras formas. E como eu disse no vídeo anterior, é possível que a mesma coisa seja dita de formas diferentes. Então, atenção na interpretação, ok? Então, vamos agora para a terceira questão, comentários em 3, 2, 1. Lindezas não é quanto ao empregador. Vimos que em relação ao empregado, ao trabalhador, unicamente para ele. Apenas ele é apresentado neste texto. Eu sei que quando a gente fala do meio ambiente para todo mundo, a gente tende a incluir também quem contrata. Porém, contudo, entretanto, todavia, use a lógica ou até mesmo o conhecimento popular de que quem se ferra mais no ambiente de trabalho é sempre o empregado e não o chefe, não o dono. Ok? Sendo assim, terceira questão também está errada. Então vamos agora para a quarta questão, comentários em 3, 2, 1. Lindezas não é essencialmente, não é especialmente. Ah, mas não são sinônimos? Não. Existe uma hierarquia de prioridade entre essas palavras no juridiquês. É sério, já errei muitas questões por considerarem sinônimos várias palavras que a gente usa no dia a dia, mas no direito elas têm pesos diferentes. Mas, claro, se você discorda, pode entrar com recurso e boa sorte. Mas aqui vamos considerar que a questão também está errada. Seguindo agora para a quinta questão, comentários em 3, 2, 1. Lindezas, aqui está tudo certo. Sim, as áreas de proteção permanente deverão ser consideradas como tal no plano diretor. Vamos agora para a sexta e penúltima questão, com comentários em 3, 2, 1. Lindezas, os parques não são áreas de preservação especial. Os parques são apenas áreas ecológicas. Aquelas que são consideradas de preservação especial são os mananciais. Por isso, a questão também está errada. E agora vamos para a última questão com comentários em 3, 2, 1. Lindezas, aqui está tudo certo, tudo bonitinho. E mais uma vez, falando talvez de forma diferente, porém a mesma coisa que eu comentei no começo do vídeo. Então espero que tenham gostado e entendido. Não se esqueçam que sábado tem um vídeo falando sobre dicas e algumas coisinhas a mais para vocês, que vão ajudá-los tanto na prova de domingo, quanto em provas futuras. Então vejo vocês até lá e amanhã não perca o próximo resumo. Tchau!